Se você gostaria de nos apoiar, é simples. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados na descrição. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por cada gesto de apoio. Tudo o que precisamos saber é que para sermos mais conscientes, para não vivermos em oposição ao que é, e viver o momento presente, que é viver mais conscientemente, aceite esse momento como se tivesse escolhido ele. Isso traz uma nova consciência. Muito da infelicidade que as pessoas experimentam é porque elas acreditam que é por causa do que está acontecendo nesse momento. Mas na maioria das vezes não é a situação que está causando a infelicidade, mas sim a mente que está dizendo algo sobre este momento que causa a infelicidade. Como, por exemplo, eu não deveria ter ido lá, não devia ter feito isso. É sempre a mente. Digo às pessoas, não acreditem no que eu digo, mas testem na sua vida. Da próxima vez que se incomodar com algo, por exemplo, no aeroporto, você começa a pensar, nossa, quanta fila, está levando muito tempo. E você começa a se incomodar mais e mais e começa a observar o que está causando a irritação, a brabeza. E o que é? A situação? Ou é minha mente que diz que isso não deveria ocorrer? O ego é muito bom em mal interpretar a realidade e ele acredita em suas histórias. E ele vem com as suas histórias não prazerosas sobre o porquê das coisas, e isso é fonte de grande sofrimento. Então, ao reconhecer isso, você pode começar a experimentar na sua própria vida, observar a sua mente nessas situações aborrecedoras e prestar atenção no que está acontecendo na sua mente. Isso é a coisa mais vital da vida espiritual. Observar a mente e se tornar o observador. Então a mente não está controlando. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior.
Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torna-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência, dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez
mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder, e que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente, e você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero e loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante
para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retomar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retomar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica, ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!